Na realidade, eu vim aqui hoje só pra te pedir que ame depressa e sinta tudo que você puder, porque a vida é um sopro e amanhã pode ser tarde. Olha, gente, eu tenho um cachorrinho, né? Ele fica com a cara de fora no vento, balançando o cabelo, né? Vira aqui, vocês verem. Olha a sobrancelha. Vamos relembrar o caso. Durante um confronto entre seguranças da empresa MR Eventos, que não estava regularizada, e participantes de um evento denominado Encontro de Cowboys, houve um disparo de arma de fogo por parte do líder dos seguranças, deixando uma família enlutada pelo falecimento de João Victor no último sábado. Vamos ouvir agora relatos de uma mãe que teve a vida do seu filho interrompida por um disparo de arma de fogo. Crime esse que repercutiu nacionalmente. Primeiramente, quero agradecer a Carol por nos receber aqui em sua residência e para falar um pouco sobre esse crime que aconteceu há uma semana aqui no município de Ouro Preto do Oeste, crime esse que repercutiu a nível nacional. Primeiramente, bom dia, Carol. Bom dia, Crescêncio. Carol, como tem sido esses últimos dias para você? Eu posso dizer assim que tem sido dias assim de uma dor avassaladora, sabe? É uma dor tão grande que eu não consigo nem explicar para você. Eu digo assim que eu acho que nenhuma mãe merecia passar pelo que eu tô passando, porque é uma dor que não tem explicação. Um vazio, um sentimento assim que ele corrói a gente por dentro todo dia. E é a primeira vez que você se pronuncia após o acontecido, não é isso? Sim, primeira vez. E você espera a qualquer momento o seu filho chegar em sua residência? Sim, eu combinei com algumas pessoas que toda vez que abre o portão da minha casa, que eu escuto o portão da minha casa abrindo, é como se eu tivesse a sensação de que meu filho está chegando em casa. Eu tenho aquela sensação de que ele vai chegar. E é muito difícil, assim, principalmente nos horários que eles iam para a escola, ou que retornavam da escola, ou à noite antes de dormir, né, que sempre me pedia bênção, sempre se despedia ao sair de casa ou ao chegar. Eu acredito que essa é uma parte assim que está sendo muito dolorosa para mim. Toda vez que abre o portão da minha casa, meu coração acelera muito, dispara. E eu tenho esse sentimento. E como é que agora saber, igual você falou que a qualquer momento espera ele chegar, e como é que é saber que esse portão se fechou para ele, que nunca mais ele irá abrir esse portão e entrar em sua residência? Eu posso dizer que é uma dor eterna, assim, por mais que a gente saiba, né, que existe uma esperança, né, que nós vamos nos reencontrar na eternidade, mas essa dor da separação, essa dor de não ver mais o corpo físico, o corpo presente, de troca de afeto, de amor, daquele cuidado de mãe, né, de ter o seu filho ali perto de você, eu acredito que é o que mais dói, assim, ver as coisas dele lá, saber que ele não vai usar mais. A gente é uma família muito unida e a gente sempre se reúne, saber que ele não vai estar nas reuniões de família mais, eu já estive pensando nisso. Então eu acredito que essa é uma das coisas assim que mais machuca, sabe, mais dói. E por ser tão precoce também, né? Ele tinha apenas 15 anos, ia fazer 16 anos agora no dia 31 de julho. Então, assim, foi uma fatalidade muito precoce, né? E o João, ele tinha algum sonho de ser uma pessoa, um advogado, um jogador de futebol, um médico? Ele tinha algum sonho assim? O João, por um tempo, quando ele esteve na Polícia Militar Mirim, por um tempo ele falou para mim, cogitou a possibilidade de continuar a carreira militar.
Porém, depois de um tempo, ele começou a se envolver muito com o futebol e aí ele sempre dizia para mim que ele queria ser um jogador profissional, né, de futebol. E eu sempre disse para ele assim que aquilo que ele desejasse fazer, aquilo que ele sonhava fazer, eu iria apoiar. E eu sempre disse para ele assim que era para ele colocar o Deus no centro da vida dele, porque uma vez que o Senhor fosse o centro da vida dele, Deus poderia levar ele a lugares que ele jamais imaginaria chegar, né? Que eu acredito que Deus poderia soprar o nome dele e ele se tornar assim o jogador que ele sonhava ser, né? E poder fazer uma carreira, né? Ele sempre falava: mãe, eu quero te dar uma vida melhor, eu quero poder proporcionar para a senhora coisas que a senhora não tem, que a senhora deseja, mas a senhora não tem. Ele sempre falava muito isso para mim. Eu tenho vários videozinhos dele no Instagram, inclusive, que ele me mandava falando sobre isso. Então, assim, ele sempre fazia algo, sempre pensando também na família, sabe? Em ter um futuro melhor, em ser uma pessoa melhor, mas assim, pensando também no bem comum de todos, não só dele, sabe? Agora, milhares de pessoas se comoveram com o que aconteceu. Você achava que seu filho era tão querido assim como tem se mostrado nos últimos dias as pessoas em favor dele? Não, para falar a verdade, eu fiquei surpreendida. Eu comentei com a minha família, com algumas pessoas, que eu fiquei surpreendida. Eu sabia, sim, que ele tinha amigos, né? Que ele tinha alguns amigos. Mas, assim, quem esteve presente no velório do meu filho viu a proporção, né? De jovens e adolescentes que estavam lá presente. E, assim, eles estavam tão comovidos e ali tão próximos que, às vezes, até a minha família tinha um pouco de dificuldade, às vezes, de poder se despedir, de poder estar perto. Mas eu, por outro lado, eu fiquei feliz com isso, a quantidade de jovens e adolescentes que estavam lá, porque assim, eu vi o quanto meu filho era querido, sabe? Teve pais e mães que me abraçaram, inclusive pais e mães de menina também, não foi só de garotos, de menina também, que diziam assim: olha, seu filho é muito respeitoso, já esteve na minha casa, sempre muito respeitoso, tomava benção, tomava tererê com as minhas crianças. E assim, a gente tinha uma alegria de receber ele na minha casa, por isso que eu tô aqui, vim te dar um abraço, porque eu quero dizer que a senhora fez muito bem o seu papel de mãe. Então, assim, isso, querendo ou não, traz um pouco de conforto pro coração da gente, saber que meu filho era amado, né? Saber que tinha tantos amigos. Eu nunca tive um velório que teve tantas homenagens, né? Como ele recebeu da Polícia Mirim, como ele recebeu do time do futebol, dos amigos da escola, enfim, né? De tantas pessoas. Então, assim, isso de certa forma acalenta um pouco o coração de saber que meu filho era amado. Você mesmo disse para a gente que está com dificuldades de ficar em sua residência e em 2 dias atrás você recebeu um grupo de amigos dele que foi lá para dar essa força para você. Como é que foi isso? Sim, desde que ocorreu o fato, eu tenho tido bastante dificuldade de ficar na minha casa, né? Como eu falei, por essa questão do portão abrir, das coisas dele, dos momentos que a gente tinha em família. Então, assim, eu fico mais na minha mãe ou na casa dos meus irmãos e depois eu ia para casa só quando eu já estava querendo dormir, assim, só para passar a noite mesmo. E eles entraram em contato comigo, né? Um grupo de amigos do meu filho entraram em contato comigo e disseram que queriam me fazer uma visita. Foram até contar, né, o relato, alguns deles até estavam presentes no dia que o fato ocorreu. E como eu não sabia de nada, como eu disse, né, já o meu filho tinha saído para dormir na casa de um colega e de lá, né, com a autorização, né, da mãe desse colega, eles saíram, né, para poder ir lá no parque. Ela só pediu para que eles não demorassem e que eles tomassem cuidado, né, para retornar. Eu não sabia mesmo que ele estava lá naquele lugar. Então, assim, para mim foi muito difícil estar na minha casa por essas razões, por, assim, ter sido tudo muito tumultuado, assim, né? Teve a cirurgia da minha mãe, era meu aniversário, a gente não pôde comemorar, e aí em seguida eu recebi essa notícia do meu filho. E eles terem ido para lá trouxe, assim, um pouco de alegria para minha casa, sabe? Trouxe um pouco de conforto para o meu coração, né? Eles diziam assim: olha, a gente está com a senhora, a gente não quer deixar a senhora, a gente quer te dar um apoio, a gente quer, né, que a senhora fique bem, né, no mínimo possível que a gente puder fazer. Eles, inclusive, levaram coisas para comer, sabe? Coisas assim, se preocupando comigo, né? Ficaram lá todo o tempo.
Então, assim, isso, querendo ou não, traz um pouco de conforto, sim, pro meu coração. Agora, como é que você recebeu essa notícia? Haja vista que é bom ressaltar, o dia 7 foi o aniversário do seu irmão, o dia 9 o seu aniversário, o dia 10 aconteceu essa tragédia e o dia 12 o Dia das Mães. Como é que você recebeu essa notícia? Eu recebi a notícia através do meu irmão e do meu marido. Eles entraram no quarto pela manhã, era bem cedinho, e eu tinha acabado de acordar, eu sentei na cama e o meu irmão segurou na minha mão de um lado, meu marido segurou da outra, e eu me lembro dele muito trêmulo, assim, bem nervoso, eu tinha a sensação de que ele ia me dar uma notícia ruim, né? E ele falou assim: filho, você vai precisar ser forte. Quando ele disse isso, me veio na minha mente a minha mãe, porque minha mãe tinha saído no dia anterior do centro cirúrgico 9h30 da noite. Eu tinha até cogitado a possibilidade de dormir lá. Eu e a Lara somos acadêmicas de enfermagem, né? Estamos na reta final de enfermagem. E eu falei: Lara, eu durmo no hospital, você pode ir para casa, já tem várias noites que você está cuidando da mãe. E ela falou: não, filha, é seu aniversário, né? Vai para casa, descansa, amanhã você cuida da mãe lá em casa, eu fico com ela aqui. E quando ele disse isso pra mim, eu falei bem assim: Lucas, aconteceu alguma coisa com a mãe faleceu. Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. E ele falou: não, filha, a mãe tá bem. E aí eu fiquei sem entender, eu falei: então como assim, né? Como eu vou precisar ser forte? E aí ele falou assim: olha, o João, ele levou um tiro e ele tá no hospital. E quando ele falou ele tá no hospital, ainda me veio uma esperança, porque eu pensei assim: se tá no hospital, talvez ele vai fazer uma cirurgia, né? Ou vai para uma UTI, ou vai ter algum recurso, alguma coisa a se fazer por ele. Mas aí em seguida ele falou assim: mas ele não resistiu, Carol. Ele não resistiu. Naquele momento o meu chão abriu, sabe? Meu mundo caiu. Foi muito difícil para mim receber aquela notícia, porque eu jamais imaginei que isso poderia acontecer com meu filho. Como eu falei, né? Para mim ele tinha saído para dormir na casa de um amigo. Eu queria acreditar que era só um engano, isso não estava acontecendo. Meu filho ia retornar para casa da forma que ele saiu. E eu lembro que nesse momento eu fiz uma oração e eu pedi para Deus assim, falei: Senhor, me sustenta a minha vida, sustenta a minha fé, porque é muito difícil passar pelo que eu tô passando. Eu falei: se o Senhor não sair comigo, eu não consigo nem levantar dessa cama. E eu me lembro que eles já estavam querendo lavrar o óbito dele e queria que a gente, né, fosse fazer o reconhecimento, então precisava ser um pouco rápido, porque já tinha algumas horas que o fato tinha acontecido. E eu fui, né, e eu chegando no hospital, eu vi uma pessoa passando, inclusive essa pessoa estava algemada, e eu pensei até que poderia ter sido o autor, né, dos disparos, mas não era, era uma outra pessoa. Eu fiquei sabendo disso só depois. E quando eu cheguei ali para reconhecer o corpo do meu filho, né, naquela maca, cobertinho, que eu levantei aquele pano, eu imaginava que eu ia ver outra pessoa. Jamais imaginei que eu ia ver meu filho naquela situação. E foi uma dor assim que eu não consigo nem mensurar para você o tamanho da dor que eu senti. Uma dor terrível, uma dor que sangra, uma dor que corrói por dentro, sabe? Que machuca mesmo. Carol, e quando você descobriu que quem desferiu o disparo foi um segurança? Eu confesso para você que eu fiquei assim sem acreditar. Porque quando a gente fala de segurança, a gente quer no mínimo que as pessoas estejam seguras, protegidas, né? E não que uma pessoa que é chamada de segurança vai tirar a vida de outra pessoa, né? Porque assim, da forma com que aconteceu com meu filho, poderia ter acontecido com qualquer uma daquelas pessoas que estavam ali presentes naquele momento, né? E a gente sabe que teria diversas outras maneiras de resolver aquela situação que não seria usando arma de fogo, né? Então, assim, isso traz, querendo ou não, uma certa revolta,
Porque a gente pensa assim, uma pessoa que era para estar protegendo a sociedade, na verdade está trazendo riscos para a sociedade, né? Então, assim, é um sentimento muito ruim, assim, de indignação, sabe? Saber que uma pessoa que era para preservar a vida, na verdade, tirou uma vida. Ceifou uma vida que não vai voltar nunca mais. E o que você espera da justiça nesse caso? Eu espero que a justiça ela se cumpra, né? Que a lei ela realmente se cumpra. Algumas pessoas até disseram assim para mim que ficaram impressionadas com a minha fala no velório, né? Quando eu disse que eu quero, né, realmente ver ele, que eu quero falar com ele, que eu quero liberar perdão para ele por aquilo que ele fez pelo meu filho. Mas eu faço isso porque eu sou cristã. E esse é o meu papel de cristão, porque é isso que a palavra me ensina. Mas o fato de eu perdoar ele como cristã não quer dizer que eu não queira justiça pelo meu filho. Muito pelo contrário, eu quero que a justiça seja feita, sabe? Porque a Bíblia diz assim que toda autoridade ela foi instituída por Deus. Então, se Deus deixou as autoridades dessa terra para que se cumpra a lei, então que ela seja feita, né? Eu não quero justiça com as minhas próprias mãos, jamais. Isso não faz parte de mim. Como eu disse também, eu não sou a favor de pessoas que venham depredar, né, as coisas dele ou que venham, né, tirar a paz da família, porque eu imagino que a família também está passando por uma situação muito delicada, mas que a justiça seja feita da forma que ela deve ser feita, né, de forma limpa, de forma, né, que isso venha se resolver, mas da forma com que deve ser feita e não causando outros problemas, causando outras dores, né, em outras pessoas. O que depender de mim para que a justiça seja feita, eu estou de prontidão, porque eu quero que a justiça seja feita pelo meu filho. Inclusive, eu até comentei, né, com uma pessoa que, se eu puder criar uma lei com o nome do meu filho para que se preserve outras vidas, né, de um fato como esse acontecer novamente, eu vou fazer isso até o fim, eu vou até o fim para conseguir com que isso seja feito, sabe? Para que o legado do meu filho salve outras pessoas, para que outras mães não chorem como eu estou chorando hoje. E você quer deixar algum recado para as pessoas, para as mães, para as vós que estão acompanhando o seu depoimento agora? Sim, eu quero dizer para vocês que abrace o filho de vocês, ame o filho de vocês enquanto é tempo. Às vezes a gente acha que o filho da gente vai sair e vai voltar, mas às vezes a gente não tem mais essa oportunidade. E também observe os colegas, aonde os seus filhos estão indo, com quem eles estão andando, porque eu penso que poderia ter sido evitado se meu filho não estivesse naquele ambiente também, eu tenho convicção disso. Mas tem coisas que a gente jamais imagina acontecer. E eu creio que aquilo que aconteceu com meu filho, a forma com que tocou todos, né? Como eu falei, a cidade parou. Eu jamais imaginei que teriam tantas pessoas no Dia das Mães, no cemitério, né? Se despedindo do meu filho. Então, assim, eu sei que isso trouxe reflexão para muitas vidas, né? Quantos jovens e adolescentes estão perdendo as suas vidas no mundo, né? Graças a Deus, o meu filho ele foi ensinado na igreja, nós sempre levamos ele para a igreja, ele era batizado, ele tocou na nossa igreja por um bom tempo, né? Ele era baterista. Então, assim, eu ensinei o caminho para o meu filho. Então, assim, ensine o caminho para o filho de vocês, porque ainda que numa decisão que ele tomou de ir para um ambiente onde ele estava, ele não tinha culpa, ele estava longe daquela situação, mas ele teve uma decisão de ir para um lugar sem me comunicar. E isso trouxe consequências que vão permanecer para o resto da vida. Né? Então tenham essa proximidade, né? Saibam quem são os amigos, onde eles estão andando, o que estão fazendo. Né? Se for possível, preserve mais. Né? O nosso mundo hoje está perdido. Né? A gente sabe que o mundo oferece muitas coisas para os nossos jovens e adolescentes. E eu acredito que a história do meu filho ela vai deixar um legado. Ela vai deixar um legado que ainda vai alcançar
muitas outras vidas, né, como já tem alcançado, né? Todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém dizendo assim: tia, eu decidi voltar para os caminhos do Senhor por causa que eu vi, né, o seu filho era uma pessoa diferente, a senhora ensinou ele o caminho, por mais que ele estivesse naquele ambiente, naquele lugar, naquele horário, mas ele não estava fazendo nada de errado, ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa que se preocupava com o próximo. Eu soube que ele tinha emprestado a bicicleta para um colega, ele estava indo a pé para a escola e para o trabalho, que ele estava trabalhando, ele estava todo contente que ele tinha arrumado um trabalho meio período, e ele emprestou a bicicleta para o colega não ir a pé para o trabalho. Então, assim, ele deixou o conforto dele, aquilo que ele poderia usufruir, para poder prestar ajuda para outra pessoa. Então, assim, eu achei isso de uma humanidade enorme, sabe? E isso, assim, trouxe conforto também para o meu coração. Falar da trajetória dele para mim foi até interessante, assim, que eu fui fazer uma análise, né, do crescimento dele, de tudo que ele tinha feito. E, assim, eu como mãe, eu sempre incentivei, sabe, meu filho fazer coisas que iriam beneficiar ele como cidadão de bem, né, como homem de Deus, como homem também, né, íntegro, que a sociedade, né, que a gente espera, né. E o meu filho, ele fez aula de bateria, meu filho fez aula de natação, meu filho participou do karatê por muito tempo, meu filho foi policial militar mirim, né, que era uma coisa também que me dava muito orgulho. Meu filho fez muitas coisas assim, né, durante a vida dele, jogava, era atleta, gostava muito, muitíssimo, ele amava futebol, né, tanto que agora, há pouco tempo, ele jogou com um time que não era o time que ele costumava jogar aqui, né, que era o time da Evelyn, era o time dele mesmo, da Estância, mas ele jogou há poucos dias um campeonato com o pessoal de Urupá, e nesse campeonato eles saíram campeões, né, saíram vitoriosos, que foi até a foto dele que, né, que repercutiu, que muitas pessoas postaram. E naquele momento o meu filho foi craque do jogo, né, embora eles tenham ficado, o troféu ficou na escolinha justamente por ele não ser um atleta da cidade, né, de Urupá, mas inclusive eles entraram em contato comigo, se solidarizaram, né, com a minha dor e disseram: olha, a gente vai levar para você os troféus, a gente vai te dar, né, eu falei com eles, né, que para mim, assim, como foi o último jogo do meu filho, era muito importante, né, e eles falaram: não, a gente vai fazer uma visita para você, a gente vai levar o troféu, o uniforme dele, para que você tenha uma lembrança, né, uma memória do seu filho. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que em tão pouco tempo, né, apenas 15 anos, o meu filho fez tantas coisas, né, e talvez por isso ele tivesse tantos amigos, né, em tantos lugares que ele passou. Então, assim, eu digo que como mãe eu tentei fazer o possível, né, para que o meu filho tivesse uma qualidade de vida, para que ele fosse um esportista, para que ele fosse uma pessoa de bem, para que ele, né, tivesse uma história a ser escrita, né, uma história que a gente achava que ia continuar, mas que na verdade foi interrompida. Mas eu agradeço a Deus pelos 15 anos que o Senhor permitiu, sabe, ele estar na minha vida. O João Vitor, ele chegou na minha vida na minha adolescência e ele me trouxe muitos aprendizados, sabe? Como mãe eu precisei amadurecer porque eu era muito jovem, mas ele me trouxe uma força que eu jamais imaginava que existia dentro de mim, né? Ele me ensinou o que era ser mãe, ele me amava com todas as forças porque ele dizia isso para mim todos os dias. Alguns amigos dele até disseram assim: tia, o João por várias vezes falou para mim que o maior medo dele era ver a senhora dentro de um caixão, que ele não ia aguentar isso. Mas eu falei para eles que quem nunca imaginou ver meu filho dentro de um caixão era eu. Eu que jamais imaginei. Porque a lei da vida é que os filhos enterrem os pais. E eu vi eles dizendo isso, eu falei: meu Deus, às vezes a gente acha que vai ter mais um momento, né? Que a gente vai poder ter mais um momento. E eu me lembro que uma das últimas mensagens que ele mandou para mim foi a de aniversário, dizendo que ele me amava muito e que era para mim continuar sendo essa pessoa simpática, essa pessoa que pensava no próximo, enfim, falando algumas coisas. E eu falei: meu Deus, como a nossa vida é passageira, como a vida é um sopro, sabe? Papel, meu papel.
Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.